está pegando 2 penalidades com a conquista do tetracampeonato. O Ceará agora se isola como o segundo time com mais títulos, ficando atrás apenas do Caucaia, que tem 6 troféus da categoria futebol feminino, portanto. Erivelton Viana está por aqui, a Bianca, a Laís também. Conversar primeiro com a Laís, desejar boa tarde, claro, inicialmente para todos vocês. Pode pegar o microfone aqui, fica à vontade. Laís, primeiro, né, ótima tarde para você, muito obrigado a vocês aqui pela presença. Começo a destacar numa importante conquista como essa, tudo bem? Boa tarde. Nossa, é muito gratificante saber que nosso trabalho do dia a dia foi honrado. Uhum. Eu só consigo sentir gratidão. Eu até acho que a ficha não caiu ainda, uma final do Cearense Feminino profissional na Arena Castelão. Quando eu entrei para aquecer, eu arrepiei e pisar naquele gramado ali. Então, é muito gratificante saber que Deus honrou o nosso trabalho. Legal. E você que entrou ali na reta final, exatamente, né, o Erivelton ali, exatamente prevendo as penalidades, então você já estava preparadíssima. Temos aqui a Gisele Corrêa, que comentou ontem essa decisão. Também o nosso Del Luiz. Fique à vontade aí. Né? Vamos girando aí as perguntas. Vai lá, Gisele. Primeiro elogiar todo o trabalho que foi feito. Pude ter a oportunidade de acompanhar vocês, né? Estreiei já num jogo de vocês. Acompanhei também o Clássico Rainha, e é sobre o Clássico Rainha, o primeiro jogo lá em Horizonte, que eu vou perguntar para você, Erivelton. A gente percebe que o Fortaleza teve bastante modificações, contratou jogadoras, e vocês mantiveram uma equipe, né? Mantiveram uma equipe com uma outra substituição ali, com a entrada da Laís também para as penalidades. Como foi a preparação para esse jogo? E principalmente o que mudou daquele primeiro empate ali, né? 2-2 em Horizonte, que o Ceará fez o resultado e o Fortaleza foi atrás, para a partida de ontem. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui aos ouvintes, né? A gente sabe que quando se trata de Ceará e Fortaleza, as coisas se nivelam muito, né? São as duas potências do futebol feminino aqui no estado. Como você bem falou, fizemos um primeiro jogo com Fortaleza, onde nós tivemos a oportunidade de fazer 2-0, né? E cedemos o empate, né? E a gente procurou, acima de tudo, analisar bem os nossos erros, né? Porque quando a gente erra contra a equipe que tem qualidade, automaticamente a gente vai pagar um preço muito alto. E foi o que aconteceu, né? Então, a gente procurou analisar bem os erros. A gente sabia que na final do campeonato a gente tinha que errar o menos possível, né? E graças a Deus foi o que aconteceu. O Fortaleza, dentro da competição, se reforçou, né? Trouxe atletas de qualidade, como você bem falou. Mas eu acredito que, acima de tudo, sempre teve a confiança no nosso trabalho, sempre teve a confiança no nosso grupo, né, principalmente das atletas. Eu acho que um jogo desse, de uma proporção tão grande, né, eu acho que o que cabe mais à comissão técnica foi preparar mentalmente as meninas, né? E falei para elas que a gente se preparou para estar ali, né, no grande palco, no grande campo, né? O torcedor foi prestigiar, foi nos incentivar. Então a gente chegou preparado, né? Ninguém chegou ali, ninguém estava ali por estar à toa. E graças a Deus elas fizeram um grande jogo, mérito das atletas, mérito do trabalho. E graças a Deus isso foi recompensado com o título, né? Quem foi ao estádio ontem presenciou um grande jogo, né? O Fortaleza fez um grande jogo também. E, graças a Deus, no final, a gente pôde coroar com o resultado que nos deu o título cearense. O Erivelton, que além de tudo, de um grande técnico e jogador, de uma história brilhante, é dançarino também, você viu? Além de tudo, é dançarino. Culpa das atletas, viu? E aí, Del? Rapaz, parabenizar o Erivelton, a gente conversou antes, né, Erivelton, da decisão, né? Lá em Porangabuçu, foi o Erivelton para a entrevista. E aí a gente falava sobre essa questão de jogar no Castelão, que seria importante para elas. Mas seria bom se no futebol masculino tivesse uma goleira só para entrar para defender os pênaltis, né, cara? Porra, porque foi muito interessante isso, muito legal isso aí. E aí, isso aí, claro que não é uma coisa do acaso, é uma coisa trabalhada, é uma coisa que foi feita por você, sua comissão técnica, para chegar a esse estágio. Eu queria parabenizar a Bianquinha a Laís também, a Laís que é a goleira, né? A Bianquinha que é a meia. Pelo jogo eu não estou olhando por causa da taça aqui, tá? Mas eu estou aqui sabendo que você está aqui. Mas mais importante a taça nesse momento, né, Caio? Mais importante essa taça maravilhosa que o Ceará conquistou.
E vocês falaram muito da questão, bateram muito nessa questão do Castelão. E aí eu vou por uma questão que é a questão de dar a condição de vocês fazerem grandes jogos em grandes palcos. Né? Que eu acho que isso é importante para você, para o crescimento profissional, para o crescimento de atleta mesmo. Né? Você jogar no campo, não tirando o mérito de um PV, de um Campo em Horizonte, como a Gisele falou, mas jogar no Castelão aqui, cara, é uma coisa... Até a gente que vai fazer um jogo, né? No Castelão, pô, a gente se sente confortável, se sente bem, porque é um grande espetáculo. Então, parabéns para vocês e queria saber se é um sentimento, porque vocês, claro, se estão hoje no futebol é porque vieram desde criança respirando o futebol. Como é jogar no Castelão mesmo? É observar um jogo na televisão no Maracanã, no Morumbi, no Castelão mesmo, entre Ceará e Fortaleza? Como é que foi essa preparação? Eu perguntei até para o Erivelto, até surgiu sorrisos lá na entrevista coletiva, como é que é o vestiário feminino? Nada a ver a pergunta para o outro lado, mas saber se há aquele grito de guerra, se há aquela questão, tem jogador de futebol hoje que chega com som, cara, o tamanho do ônibus, sim, né? Sim. Aquela motivação. Bota o fone para não dar entrevista. Bota o fone para não dar entrevista. E o Erivelto disse que é normal, que acontece, e eu queria saber delas mesmo como é, e principalmente no jogo final, como é o contato com a família, a saída de casa, tudo isso eu queria saber aqui, em poucas palavras, de vocês, como é que ela é. Pode ser a Bianquinha para falar. A gente quer ouvir a voz dela também. Mesmo porque a Bianquinha tem um sotaque diferente aqui do nosso. Boa tarde. Boa tarde. É muito bom estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Jogar no Castelão, acho que é o sonho de muito atleta, tanto no feminino quanto no masculino. E o jogo, sei lá, também é uma visibilidade para o futebol feminino, né? Para a gente avançar, para a gente sentir mais confiante em jogar em um estádio como aquele. Ano passado, eu assisti um jogo do masculino lá, né? E eu olhava para aquele campo e falava, um dia eu vou jogar aí. Como? Eu não sabia. Mas eu mentalizava isso. E ontem, a oportunidade que o professor me deu, e Deus também, né? Poder entrar e fazer um gol significou muito para mim. Muito, muito, muito mesmo. Acho que aquele estádio é maravilhoso. Tanto que, na hora do aquecimento, eu chorei. No final, também chorei de agradecimento. E a tudo também, né? Não foi somente o gol também, né? Não. Eu acho que é um clássico, um gol em decisão. Com certeza. É o clássico, também tem um peso, né? As meninas jogaram muito bem. E o nosso trabalho também, a semana, o mês, depois da semi, que a gente pensou primeiro na semi, né? E, cara, é isso. Nossa semana foi muito bem. Eu não esperava um resultado diferente. Eu sabia que nós íamos ganhar. E também, né, a equipe parabenizar, né? Isso. É verdade. E a goleira que entrou para... É mais um título do feminino em cima do Fortaleza, né? Teve o Sub-17 também. Tem o Sub-17. E sem falar das categorias de base, do 15, masculino. 20 também, né? O Ceará, então, pelo menos em categorias de base, no futebol feminino também, dando um show, uma temporada, assim, praticamente irretocável, né? Que pena que o futebol masculino, e daí vem muito a questão do investimento, né? Todo clube a gente sabe que deve. E eu queria entrar exatamente nesse sentido também, Erivelton, porque você saiu do Ceará, voltou depois agora nesse ano, em meio a essa queda do masculino para a Série B, que impactou diretamente, lamentavelmente, também no futebol feminino, que a gente viu que sofreu ali bastante na elite do futebol nacional. Nesse seu retorno, há um novo cenário, há uma nova promessa com essas conquistas de um 2024 com o futebol feminino mais fortalecido. Eu sei que sempre depende do futebol masculino a questão da grana mesmo, né? Mas como é que é essa conversa internamente, como é que está? Então, a gente sofreu muito o que aconteceu com o futebol feminino, né? Infelizmente, tem coisas que fogem ao nosso querer, fogem à nossa vontade, né? Mas, principalmente, quando foi me feito o convite novamente para voltar ao futebol feminino, sempre deixaram muito bem claro a questão de voltar aquele time novamente vencedor, né? Independente do que tinha acontecido. Eu acho que essas coisas servem como aprendizado, né? Serve para a gente não cometer os mesmos erros, né? E aqui a gente não estou aqui para julgar, culpar ninguém, porque todo mundo é cheio de falha, a gente erra. Mas que eu preciso aqui agradecer principalmente a uma pessoa que, acima de tudo, tem confiança no meu trabalho. Eu respeito a opinião de todo mundo, claro,
cada um fala o que quer, pensa o que quer, mas se hoje eu estou aqui de volta como treinador, é graças ao Eduardo Arruda, tá? Cada pessoa tem a sua opinião, mas é um cara que é uma pessoa que sempre confiou no meu trabalho e se eu estou hoje aqui é por ele, tá? Então quero, acima de tudo, também esse título é muito mérito, merecimento dele, ele merece muito isso. E ele falou assim, Elivelton, eu quero, o que a gente quer novamente é levar, né, a questão do futebol feminino, voltar, principalmente já tentar, com todo respeito às equipes, principalmente ao Fortaleza, ser campeão cearense, né? Então ele foi muito bem específico nisso, que daria todo o suporte para a gente novamente montar um grupo, né, dentro das condições que o Ceará oferecia para a gente, e foi o que aconteceu. A gente juntou as atletas que já estavam no Brasileiro, que tinham ficado do Campeonato Brasileiro, trouxemos algumas atletas, né, algumas que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo, e a gente, graças a Deus, a gente conseguiu montar um grupo forte, um grupo bom, claro que dentro das nossas limitações também. E agora o pensamento é esse, o pensamento é de dar continuidade, né? A gente sabe que o clube, o profissional, ele está passando por um momento, né, uma reestruturação, né, desde lá de cima, e a gente só tem muita fé em Deus que isso possa se desenrolar o mais rápido possível e que realmente o futebol feminino ele possa crescer ainda mais e a gente investir, né, a questão de investimento, para que a gente possa sempre estar honrando a camisa do clube e estar buscando os objetivos do que se refere ao futebol feminino. Vai lá, Gisele. Eu tenho uma pergunta também para ouvir uma história, né? Que eu já fiquei sabendo lá, né? Quando a gente estava ali no jogo do Ceará, nas arquibancadas aí por todo o Ceará que vocês foram. Vocês tiveram partidas em Quixeramobim, tiveram partidas, né, no Cariri também. E eu ouvi numa dessas arquibancadas, Laís, que você praticava outro esporte. E aí eu queria que você contasse isso também. Para quem não sabe, a Laís também é estudante de Química ali do FCE, né? Então é uma jogadora que concilia aí a carreira, enfim, acadêmica, estudantil com o futebol. Conta pra gente, Laís. O basquete é a minha paixão, assim, eu amo basquete. Foi onde eu passei minha infância, minha adolescência, desde os 10 anos, lá no... Não sei se vocês conhecem Cuca, a Rede Cuca. Sim. Lá da Barra do Ceará, que é onde eu moro. Então, eu saía da escola e ia pro basquete, aí depois entrei no IFCE, entrei para a seleção de basquete e foi onde eu fiz minha vida. E com as amizades, sempre gostei do futsal, também estava sempre ali do lado. Aí fiquei dividida entre o futsal e o basquete. Acabei levando o futsal a algo mais sério, aí depois o futebol. E o basquete, para mim, é um hobby, é uma paixão, eu amo muito. E te ajudou nessas defesas de pênalti? E é complicado isso aí, né? Mas eu acho que questão de impulsão, não sei, talvez ajude, né? E impulsão é fundamental, né, para a goleira, enfim. Agora, reflexo, né? Como foi que aconteceu isso exatamente? Claro, eu imagino que já era algo combinado ali, ó, se for para as penalidades é você. Como é que é o treinamento? Existe algum treinamento específico para você? Você é a goleira exatamente daquele momento decisivo? Como é que é tudo isso? Não, eu acho que foi mais questão de trabalho do dia a dia. Uhum. A gente sempre estava treinando penalidades, né? Justo porque a gente estava prestes a uma decisão e podia ir para os pênaltis. Então, eu acho que questão de aproveitamento, não sei. Então, o meu preparador falou que provavelmente se fosse para as decisões de pênalti, ele iria me colocar, porque confiava no meu trabalho. E eu abracei isso e fui confiante, muito em paz, tranquila, porque eu sabia que se fosse empate para os pênaltis, se eu tivesse que entrar ali, eu acho que Deus ia honrar meu trabalho e a gente ia sair campeão, assim como a gente passou de fase, e a gente ia ser campeão se fosse acontecer na final também. Teve uma penalidade, a Pissaia, né, que foi do Ceará, agora está no Fortaleza. Eu vi que ela falou alguma coisinha ali. Foi para você? O que foi que teve naquele momento? Foi uma provocação? Que faz parte do jogo, né? Tentar desestabilizar emocionalmente. Foi o que aconteceu naquele momento? Não foi provocação, não. A gente é colega, a gente trabalhou junto. Mas a gente sempre tenta desconcentrar a batedora, né, de alguma forma. Eu fiz um legalzinho ali para ela, disse que conhecia ela. Aí ela falou que conhecia, né? Pois mandou buscar lá. Foi buscar na arquibancada, né? E ela acabou mandando para fora. Foi aqui batendo no peito, assim, deixa comigo, né? Deixa comigo que eu vou fazer o gol. Você tem uma coisa interessante, Laís, é o seguinte, você entrou e fez como se fosse um título, como se fosse um gol, né? Você fez uma defesa que deu o título ao Ceará.
O teu comandante, o teu treinador, entrou num jogo, num clássico também no PV, e fez um gol importantíssimo para o Ceará, que foi uma quebra de um tabu, de um jejum de muitos jogos que o Ceará não vencia, e ele fez um gol, né? Entrou também, né, Erivelto, naquele jogo e fez aquele gol. Erivelto, aí a pergunta é para você agora. Eu sei que o futebol feminino precisa muito mais de divulgação, né? Precisa ter um pouco mais de contato do público mesmo, né? Com esse esporte que é o futebol feminino. Essa decisão de ontem, não pelo título do Ceará, que claro que vocês têm que comemorar mesmo, porque é um trabalho que foi bem feito, mas num todo, né? O futebol, na tua opinião, o futebol feminino local, ele começa a dar um salto a mais, ele começa a ter novos horizontes para frente mesmo, até mesmo em busca de patrocínio, porque, olha, eu olho para vocês aqui e olho para as meninas aí, tudo uniformizadas, né? O Mateuzinho da comunicação vem acompanhar vocês aqui, ou seja, mostra a organização também do clube no futebol feminino. Não é só pensar no futebol profissional, no futebol masculino. Isso é interessante, cara, porque anos atrás não se via. Não se via. E você participou disso, você sabe. E eu te pergunto, hoje, começa a olhar um outro patamar para frente mesmo? Que a gente, quando fala de questão de organização, sempre aqui do Estado, a gente vai ter referência de Ceará e Fortaleza. Mas a gente também tem que entender que nem todas as equipes têm uma estrutura que um Ceará e um Fortaleza oferece ao futebol feminino, né? Daí eu acho que entra a importância de da federação ajudar mais, os próprios clubes ajudarem mais esse crescimento do futebol feminino, né? Como você falou, aí é bonito, é legal a gente ver um time organizado, uniformizado, né? Que tem um padrão, uma coisa que você vê que tem profissionalismo, né? Então, só que a gente, ao mesmo tempo que a gente pensa, a gente quer sempre o melhor para a gente aqui no Ceará, a gente também entende, como você falou, que o futebol feminino, ele não é somente o futebol aqui no Ceará, né? Tem as outras equipes. A gente vê aí muitos projetos que fazem excelentes trabalhos, que também precisam de apoio, né? Que revelam muitas atletas, entendeu? O próprio Campeonato Cearense desse ano, ele teve uma dificuldade de ser realizado pela quantidade de equipes. Então, se não houver uma mobilização maior da federação e dos próprios clubes em relação a isso, a tendência é que a dificuldade continue, né? Então, a gente espera que essa mentalidade, eu gosto de falar muito assim, que não adianta nada você ter uma folha cheia de boas ideias se não tiver ação. As boas ideias vão ficar somente no papel. Então, a gente necessita, além de boas ideias, de pessoas que executem essas boas ideias, né? E acredito que isso é que vai fazer o futebol feminino crescer e evoluir. E essa, ainda dentro da pergunta, e essa situação da Federação Cearense hoje ter competições de base, né, no futebol feminino é fundamental. Para desde, se não me engano, o próximo ano já tem sub-15, tem sub-17 nesse ano, próximo ano sub-15. A Gisele fala muito sobre isso aqui, na questão da valorização da base também, porque aí é fundamental para você criar toda uma estrutura, né? Com certeza, assim, é um trabalho tão importante, porque a gente, acima de tudo, a gente está falando de ser humano, de atletas, né? E não tem, eu falando do futebol profissional, não tem como a gente querer uma atleta tecnicamente melhor se ela não passar por uma questão de base. Como é que um atleta que sai, um exemplo, tivemos agora o Sub-17, né, que foi disputado agora. Mas essa menina que foi campeã agora, ela não está pronta para disputar o profissional. Pela idade, pela maturação. Então, é necessário que, acima de ter um 17, é necessário que tenha o Sub-20, porque a gente vai formando, vai preparando o atleta, porque se pede-se muito atleta, é um buraco, uma lacuna muito grande de um 17 para um profissional. Então, daí a importância de a gente ter um trabalho de base, né? Então, e isso não é do dia para a noite, necessita do apoio dos clubes, principalmente da federação, né? Então, acredito que talvez isso seja a maior luta aí do futebol feminino. Eu tenho uma pergunta também para a Bianquinha, né? Porque você entrou e, assim, eu assistindo lá da cabine, eu percebi que você mudou muito
o estilo de jogo que o Ceará estava tendo, porque você tinha a Ju Oliveira mais centralizada, ela estava muito presa à marcação em dado momento, e aí você entra, consegue quebrar linhas, né? Você que é uma jogadora que tem essa habilidade, deu até uma caneta numa jogadora do Fortaleza, aí bagunçou ali a lateral do Fortaleza e também a zaga, marcou o gol, né, de pênalti. Então eu queria te perguntar quais foram as instruções que você teve, assim, qual foi a visão de jogo também de você como jogadora, que assim, o que você pensou no momento que foi chamada para entrar, aqueceu e disse assim, eu tenho que entrar para resolver a partida. O que é que você tinha em mente? O professor sempre chama a gente um dia antes, reúne todas as atletas e lá ele nos motiva. E eu acho que isso ajuda muito. Ele fala pra gente ter coragem, não ter medo, ir para cima. E isso é bom para qualquer atleta, que a gente se sente mais leve. E entrar numa final, vem aquele nervosismo, né? Vem tudo e isso ajuda muito. E, então, quando ele me chamou lá, ele falou as mesmas coisas que ele tinha falado no dia anterior e também a minha família, né? E entrando ali, ele pediu para eu segurar a bola, né? Fazer parede e ir se movimentando. E eu, graças a Deus, consegui executar, quebrava o pescoço toda hora, via onde estava livre e conseguia bagunçar um pouco a marcação. E esse sotaque vem de onde mesmo? Paulista. Paulista, né? É do interior, né? Perdi Mas- bastante. Não, pior que não? não. Agora, de referências, assim, o que é que vocês têm de referências? Eu ia perguntar Olha aí. exatamente isso, cara. Pois estamos conectados. De referências na bola, você também, a Laís. O que é que tem de referências na bola? Como é que é? De verdade, o meu irmão e minha tia. Ah, é? Olha. Eles eram para ser grandes jogadores, mas infelizmente optaram por outras coisas, né? E eles falam bastante comigo, Legal. e isso me motiva muito também. Mas optaram pela parte financeira mesmo? Ou... Também. Questão da falta de oportunidade dentro do futebol? Não, Não é nem a falta de teve oportunidade, é a financeira mesmo. Assim, Teve oportunidade. Assim. E você, Laís? Eu tenho como grande inspiração, assim, até por eu já ter convivido, a Thais Helena, que trouxe também o título brasileiro pra gente. E ela é uma pessoa muito inspiradora. Me inspiro muito nela. E outra goleira que está muito em alta também, a nossa goleira da seleção, a Letícia Zidoro. Perfeito. Em relação à referência do treinador, o que é que vocês podem passar do Erivelto? Porque o Erivelto eu já conheço há muito tempo e sei do caráter da pessoa que ele é. E como jogador, como era um grande profissional, um cara que nunca faltou a treino, mesmo com não jogando, nunca fez beicinho, entendeu? Então eu queria saber da referência que vocês tiram do treinador, né? Porque é muito fácil falar em uma situação diferente, numa boa situação. Mas o Erivelto nos contou, né, na última entrevista, da dificuldade que vocês passaram para chegar onde chegaram, né? Eu queria que vocês falassem um pouco do treinador do Erivelto aí. Olha aí, cuidado. Viu? Depende da Então, titularidade aí, né? Não, eu acho que são poucos treinadores como ele, sabe? A gente sabe que no futebol feminino, muitos treinadores às vezes são um pouco mau caráter e todo mundo vê que o Erivelto não é assim. Tanto que tem uma jogadora que entrou agora, né, a Jaque, ela fala que sempre quis trabalhar com o Erivelto pela pessoa que ele é, né? As pessoas não vê o dia a dia, mas nós estamos muito com ele e a gente vê o dia a dia. Ele é sensacional, sério. Ele é sensacional. Aí, tá E não vendo? é puxa saco não, mas todo mundo Garantiu que a trabalha com titularidade aí, ele... viu? Tá. Não, Quem é pode titular perguntar para absoluto aí? qualquer pessoa que Não, eu sei trabalha disso. com ele. Pode perguntar. Agora a Laís pode falar Legal. também para ganhar a titularidade de vez, né? Para não entrar só... Eu faço das palavras da Bianquinha a minha, né? O professor é uma pessoa exemplar, de caráter, tranquilidade, foco e fé em Deus, no trabalho. Eu acho que ele é um grande exemplo, assim. E quando vocês falam que o Erivelto é um grande exemplo, e aí a gente entra um pouco mais como é mesmo os bastidores, como são os bastidores do futebol feminino. Ele é exemplo porque é raro ter um técnico assim, de bom Sim, caráter. sim. Qual é a realidade da mulher ainda hoje, por mais que a gente bata sempre na tecla do respeito, de tudo, né? Há uma dinâmica diferente com a mulher, né, querendo ou não. Mas como é esse ambiente até hoje? Como é? Eu não tenho muita rodagem no futebol, mas eu convivo com mulheres muito experientes, né?
E às vezes vem aquele papo de clube, de comissão e tudo, e elas falam, né, que é muito complicado. Tem vezes que se você não puxar o saco do treinador, você não joga, mesmo estando bem melhor que a outra atleta. E às vezes isso acaba desmotivando a gente, né? Porque tem pessoas que não têm aquela afinidade com o treinador e mesmo você estando bem, você não joga. E com o Erivelto não é assim, entende? E tem muitos treinadores que gostam de queimar. Não estou geralizando, não, jamais. É uma realidade, né? É uma realidade. Acho que até Talvez- no futebol masculino também, deve também. ser Talvez, assim. talvez isso, Caio, não seja porque ele foi jogador? Ele Ele entende. pode responder, Entendeu? né, Erivelto? Isso facilita, né, Erivelto? O fato de ser um ex-jogador, conhecer um pouco mais como é que... Ajuda muito, né? Eu sou muito grato de ter essas atletas essas guerreiras como atletas e claro que tudo que eu vivi também não serve, mas eu procuro entender o lado delas, passar um pouco do que eu vivi, né? A questão da atleta de futebol e eu acho que a diferença, sabe, é que a gente tem que entender que além da atleta a gente tem um ser humano, né? A gente vive no meio do esporte que ele vai muito pelo resultado, né? Então, se é campeão, é o melhor, né? Se não é campeão, já não presta mais. Então, acima de tudo, eu acho que eu procuro sempre passar para as meninas que, independente do resultado, o resultado de um jogo não vai mudar o valor de cada uma, né? A gente tem muito mais importância do que um resultado, né? Ontem nós fomos abençoados e por Deus fomos campeões, mas se não fosse, não ia ter um desmerecimento nenhum em relação ao atleta, à pessoa, ao trabalho, né? O futebol, a vitória e a derrota, ele está muito próximo do outro, né? Questões de detalhe que faz você ganhar, ser campeão ou não, né? Então acho que eu bato muito em cima disso e graças a Deus acho que acima de tudo, como a Bianca falou, são um grupo de 30 atletas e todo mundo quer jogar. Acima de tudo, acho que você tem que ser honesto. Claro que a gente vai errar, a gente é ser humano, mas a partir do momento que a atleta vê que você está sendo honesto, está sendo sincero, olho no olho, a tendência é que você ganha confiança e graças a Deus a gente tem isso na comissão. E Deus, a gente está colhendo os frutos, graças a Deus. Perfeito. 13 horas e 57 minutos. A gente vai... Se tiver uma última pergunta, Gisele, estou vendo que você está querendo perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu acho que o Erivelto até respondeu, assim, mas só destacar que essa equipe do Ceará tem muitos jogadores abaixo de 20 anos, no seu caso, né, Laís? E também tem a Edna, né, que é uma jogadora experiente, mais de 30 anos, acabou saindo ontem, mas já estava bem, vi que ela, né, se recuperou. Então, destacar como o Ceará, como você consegue também, Erivelto, como treinador, e vocês como grupo, abraçar esses jogadores de diferentes gerações e por isso um projeto tão vitorioso. Eu acompanhei do Sub-17, acompanho agora no profissional e parabenizar novamente a equipe do Ceará e o departamento de vocês, né, como vocês conseguiram esses títulos e não só os títulos, mas o trabalho, o resultado e trazer, ser muito bacana ouvir vocês também, meninas, dizer que a gente está vendo uma experiência diferente, né, das experiências que a gente costuma ver como narrativa que são negativas, mas o Ceará aí, por isso vitorioso, por isso campeão. Legal demais. Erivelton, obrigado pela presença, valeu, um abraço. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. E parabéns mais uma vez pela conquista. Laís, você pega muito ali, rapaz. Uma coisa impressionante, viu? Valeu. Obrigada. Um abraço, também. Benquinha. O basquete Parabéns já te também. perdeu, Laís. Não vou pro basquete, não. Ali é seu lugar, viu? No futebol feminino. Um abraço, parabéns ao Ceará. Agradecer o Mateuzinho também. Tetracampeão. Matheus.